E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse pingente belíssimo com essa moldura em metal e aplicação de transfer em algodão cru. Dá o like no vídeo aí e bora lá! Então, primeiro eu fiz a impressão de algumas imagens aí no papel transfer, é um papel especial, eu vou deixar o link aqui na descrição de todos os produtos. Então, eu imprimi algumas imagens aí que eu achei que poderia ser interessante para fazer os testes de tamanho e posicionamento. O papel transfer é importante recortar as bordinhas e que sobram essas bordinhas brancas para não ficar aparecendo no papel, certo? Então, eu tirei todas as bordinhas, cortei ao redor dos desenhos que eu escolhi. Antes de escolher os desenhos, eu medi bonitinho para ver qual que caberia melhor. Desenhos escolhidos e recortados, eu pego ali o meu algodão cru, posiciono ali para ver onde eu vou cortar. Tento aproveitar a maior parte do tecido, né? Não desperdiçar as beiradinhas do tecido. E vou posicionando aí as molduras junto com as imagens que eu vou fazer o pingente. Para passar a imagem para o tecido, eu uso um ferro de passar roupa, coloco aqui na temperatura média alta. E daí eu sigo as instruções do fabricante do papel transfer, eu aqueço um pouco o tecido por mais ou menos 15, 20 segundos. E aí posiciono as imagens a serem transferidas com o desenho para baixo. A gente vai passar ela do avesso. Então eu comecei colocando aí, quase errei, mas lembrei que tinha que ser ao contrário, já virei aí. Coloquei bem posicionadinho. Coloco uma folha normal, chamex, por cima, para não queimar o tecido, não escurecer. E passo aí numa temperatura média alta. Procuro usar a parte de trás do ferro, que eu acho que esquenta mais do que a pontinha. E deixo aí parado uns 15, 20 segundos, tiro um pouco, coloco mais. No geral eu deixo 30, 40 segundos. Na embalagem do papel fala para deixar de 20 a 25 segundos e 180 graus. Mas como eu não sei a temperatura do ferro, eu já fiz alguns testes, é bom deixar mais, esfria, coloca de novo e esfria. Só é bom colocar o papel, senão o tecido vai queimar, ele vai ficar com um aspecto mais amarelado. Para retirar o papel de cima do transfer, eu recomendo esperar esfriar, porque se estiver quente ainda pode não pregar no tecido, não ficar no tecido a imagem. Enquanto isso, eu vou cortando uns pedaços de papel contact para fazer a base da moldura. Então, para a resina não escorrer por baixo da moldura, eu pego um pedacinho de papel contact, o lado de cola para cima e colo na moldura. Colo bem o plástico aí na moldura para não escapar nenhuma resina. E vou fazer isso com todos os pingentes que eu vou produzir agora. No final eles vão ficar dessa forma e eu vou colocar o tecido cortado dentro da moldura. Agora que o transfer já esfriou, eu vou puxando a beiradinha, conferindo se o desenho ficou pregado no tecido. Só o de baixo que não deu certo, então eu retirei os outros, cortei, depois aqueci mais um pouquinho para o desenho passar totalmente para o tecido. Mas é só ir puxando com cuidado pelo cantinho e se ficar, dá uma aquecida de novo, espera esfriar e tenta retirar o papel. Enquanto a recuperação desse terceiro transfer esfriava, eu fui marcando o tamanho da moldura, eu marco por fora para não correr o risco de ficar menor do que eu preciso. Então é melhor deixar sobrando e depois ir retirando a beiradinha do que ficar faltando e eu ter que fazer tudo de novo. Então marco aí com lápis e vou recortando por dentro da linha, porque eu sei que ela tá maior um pouco do que o pingente.
Depois que eu corto mais ou menos no formato, eu vou medindo e ajustando os pedacinhos na lateral, em cima ou embaixo. O tecido precisa encaixar por dentro da moldura, ele não vai ficar com as beiradas em cima do metal da moldura, ele vai encaixar perfeitamente dentro. E assim eu fiz com todos eles colados aí no papel contact e ficou assim. Agora é hora de pôr a resina. Se você não sabe como preparar a resina, tem um vídeo aqui no canal explicando já, tá marcado aqui no card. Para fazer essas peças eu estou usando a resina da Redilize, a resina epóxi 2004 de baixa viscosidade e baixa espessura com proteção ultravioleta, para não amarelar a peça. Depois a resina está pronta para o uso, eu fui colocando aos poucos em cada pingente e ajeitando com um palitinho de picolé. Fui colocando aos poucos porque solta algumas bolhas enquanto a resina entra no tecido, então quando tem pouca resina fica mais fácil de você controlar e estourar essas bolhas para ficar bem perfeito o seu pingente. Esses aí eu fiz em duas etapas, eu coloquei um pouco da resina transparente até preencher a moldura de metal, esperei secar e completei formando um efeito convexo na parte de cima do pingente. Então agora eu levo para a estufa e espero secar. Com esses aí aconteceu um acidente, a resina vazou um pouco porque eu não colei direito no papel contact, mas não perdi os pingentes, eu simplesmente tirei com o estilete da lateral de metal, a resina não cola. Então limpei com o estilete e ficou perfeitinho assim, consegui aproveitar e fazer a segunda camada para fazer o doming nos pingentes. Agora eu vou para a segunda camada de resina que eu vou colocar nos pingentes. Eu vou fazer isso já dentro da estufa, porque se eu for transportar pode derramar, vazar um pouco de resina. Eu não quero isso, então já vou posicionar os pingentes lá dentro. Coloquei eles afastados assim e comecei a colocar a resina em cima com bastante cuidado aos poucos, para não colocar demais e vazar pelos lados, não transbordar do molde. Quer dizer, do molde não, dos pingentes. Fui colocando com bastante cuidado, ajeitando aí com a colherzinha nos cantinhos para preencher todos os lados, não ficar nenhuma parte faltando. Coloquei um pouco do isqueiro aí para tirar as bolhas, as mini bolhas que podem ficar. Agora é só esperar a resina secar para a gente ver o resultado. E tá aqui o resultado do nosso trabalho, os pingentes maravilhosos, é só colocar a argolinha ali em cima para passar a correntinha. E você pode colocar uma correntinha de prata ou de aço inox, como você preferir. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!